eu pedi a Deus uma pessoa que tivesse a mesma fé que eu, uma pessoa que estivesse envolvida no ministério de louvor da igreja, especificamente tocando guitarra, e que essa pessoa fosse da pele bem clarinha e dos cabelos bem pretos e que tivesse um tupetinho. E que essa pessoa tivesse as mesmas condições que eu. E depois dessa minha oração, eu comecei a frequentar a igreja e nessa igreja havia o menino que eu tinha pedido exatamente a Deus, ou seja, o André. Quando ela me contou que ela tinha orado, pedido para Deus, exatamente eu fiquei muito feliz em saber que Deus está conosco e escuta a nossa oração. Fiquei muito feliz mesmo. E ele fazia tudo exatamente como eu havia pedido a Deus. No mesmo dia em que eu o conheci, ele estava no altar, tocando guitarra, com o cabelinho bem preto, com um tupetinho bem alto. Eu já era da igreja, eu tocava, e a primeira vez que ela me viu foi quando os meus pais foram na igreja, numa ocasião especial, e ela me viu, na verdade, a primeira vez. A primeira vez eu não vi ela, porque tinha muita gente naquele dia. E meus pais foram apresentados lá, ela me viu lá. E depois de um tempo, ela retornou aqui, começou a morar na cidade. E lá ela começou a frequentar a igreja. E assim a gente foi se conhecendo. E nesse mesmo dia, nós conversamos, né? Um pouco, assim. Nos conhecemos um pouco. E a partir de então a gente começou a sair. Começou nas horas de tereré, tomando tereré junto, convidava ela pra minha casa. Lanchar, tomar um tereré, conversar. A gente tocava violão, cantava, saía junto, ia no culto de sábado, culto jovens. Então, e aí foi indo essa amizade, criei essa amizade com ela, com a mãe dela, com minha sogra. E a dona Sandra nos apoiou bastante. Ajudou bastante, sim, apoiou a gente. Foi assim, mais ou menos assim. Então, o nosso primeiro momento a sós foi quando começamos a conversar pelo telefone. E aí, então, a gente começou a ter relacionamento, assim, conversando pelo telefone, por mensagem. A gente comunicava muito por mensagem, por ligação, principalmente por mensagem. Mensagem era muita mesmo. Nossa, a gente ficava horas e horas trocando mensagens. E teve uma noite em que nós conversamos muitas horas. E durante esse período, a gente conversava muito, muito, e a minha mãe tinha um mercadinho, que era do lado da nossa casa. E durante a conversa, o meu crédito, ele acabou por várias vezes. Toda hora, assim, a cada meia hora, ela pedia pra me esperar um pouco, que ela ia colocar crédito. Ela ia lá, colocava R$3 de crédito pra economizar. E todas as vezes, eu ia no mercado da minha mãe, colocava crédito, voltava pra casa e voltava a falar com ele. Acabava o crédito, eu ia ao mercado, voltava pra casa e falava com ele. Ia lá, mandava mensagem, acabava de novo, questão de minutos acabava, ia lá de novo. Fez isso numa noite, se fez muitas vezes isso. Isso durante a noite toda, porque a minha mãe, a primeira vez que eu fui colocar o primeiro crédito, ela disse assim pra mim: filha, coloca só de R$3, porque você só vai dar boa noite e economiza, né? Coloca só R$3. E nisso eu coloquei uns 20 créditos de R$3. E nós ficamos a noite toda conversando. Ficava naquela, desliga você, não, desliga você, ficava naquele bate-bola. Mas foi muito bom esse momento, assim, mas só nós dois lá. E eu na minha casa e ela na casa dela, a gente ficava trocando mensagem. A gente conversava muito, muito mesmo. Depois de um certo tempo, de tanta conversa,
nós decidimos namorar. E aí chegou o momento decisivo, que eu tive que tomar uma decisão. E eu estava convicto do que eu queria. Eu queria mesmo. E a dona Sandra tinha dado todo o apoio para mim. Tinha dado todo o apoio. Então eu me senti mais seguro de chegar. E nesse dia, assim, ele decidiu, falou, olha, eu vou falar com o seu pai hoje. E nós éramos muito jovens, né? Nós somos jovens, mas nós éramos mais ainda. E foi até então que chegou, o pai dela estava de viagem, ele chegou aqui. E aí chegou o momento de eu ir lá e pedir ela em namoro. E fui numa bicicletinha emprestada. E não tinha como ir, né, assim, ele não tinha habilitação, nem alguém que pudesse levar. Então, na casa do amigo dele mesmo, ele arrumou uma bicicleta muito pequenininha, muito engraçada. Ele é muito grande, a bicicleta era muito pequena. Foi a maior comédia. Dona Sandra ria. Chegou lá, eu entrei na casa e ele tava lá. Ele já meio que sabia do movimento, né? E nisso, cheguei lá, entrei, ele tava sentado. A Thaís também que preparou, né? Molhou a horta. Eu fui à cozinha e fiquei com a minha mãe e deixei ele um pouco a sós com meu pai. E eu cheguei e falei, muito nervoso, tremendo, suando bastante. Cheguei... Tá suado, tá nervoso? O que aconteceu? E falei que queria namorar, queria um compromisso sério, que a gente era da igreja, não queria fazer nada escondido, queria que ele soubesse e que ele desse a bênção dele pra nós. E quando eu voltei, ele estava completamente todo molhado, suado, de tanto medo, assim. Não sei se era medo, né, mas acho que era uma grande pressão pedir pro meu pai. Ele aceitou, falou, não, tá abençoado. Você tem a missão, Deus abençoe e seja bem feliz, tá? Muito obrigado, professor Juca. Graças a Deus, ele não impediu nem nada. Ele pediu perfeitamente pro meu pai, e meu pai nos abençoou. Aí no pedido de casamento, a gente primeiro resolveu o que a gente ia fazer, né? A dona Sandra, junto com a dona Sandra, né? Ela de novo nos ajudando, apoiando a gente. E eu vim fazer o pedido oficial para ele também. Foi mais ou menos parecido a situação. Suei também, mas aí eu conversei bem, expliquei bem a situação. Foi bem parecida a situação, ele apoiou do mesmo jeito, ficou muito feliz da nossa escolha, que se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, pessoal, essa foi um pouquinho da nossa história para vocês. Espero que vocês tenham gostado e nós queremos agradecer imensamente as nossas famílias, porque elas estão nos apoiando desde o princípio. Essa história tem uma base familiar. E queria agradecer também aos nossos grandes amigos que nos ajudaram até aqui, que sempre estiveram envolvidos em todas essas rodas de tereré, principalmente ao Rony Braga, a Bruna. Nós queremos agradecer imensamente a todos. Eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de aqui estar junto com vocês. E agradecer aos todos esses amigos que estão aqui, familiares, que fazem parte da nossa vida, da nossa história, que nos ajudaram, nos apoiaram desde o princípio. Muito obrigado. O meu grande abraço e um beijo. Curtam a festa, aproveitem bem. Isso é pra vocês. Um abraço.